Olá, olá, boa noite pessoal, boa noite galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Inex Oficial. Hoje a gente veio resolver um grande problema de vocês, que é o seguinte: você já se pegou lendo várias vezes o mesmo capítulo de um livro e chegava no final do capítulo, você já nem sabia do que estava falando, tinha que ler de novo? Pois é, isso acontece muito. Um monte de gente tenta se programar para fazer cursos, porque está se programando para ter um bom hábito de leitura, só que estuda e parece que o estudo não rende. A gente teve muito essa pergunta no Stories e a pedido da Rose, que pediu pra gente, por favor, dicas para leitura, dicas para foco. Eu trouxe hoje a Simone para cá. A Simone é pedagoga, especialista em leitura dinâmica, especialista em técnicas de memorização, e a gente vai bater esse papo muito gostoso. Oi, sim! Olá, Carol! Boa Tudo noite, tudo bem? bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo também. Tudo certo. Eu estava falando aqui com o pessoal que muita gente tem essa dificuldade, né, de construir um hábito de leitura, um hábito de estudo realmente eficaz, e muitas vezes a pessoa perde muitas horas e tem pouco rendimento. E a gente teve muita pergunta disso nos stories, quando eu abri perguntando para o pessoal pedir o tema para a live. É por isso que eu te convidei. Eu estou muito feliz em te receber. Você é uma queridíssima nossa, faz um trabalho maravilhoso. Bom, se apresenta para o pessoal. Sim, eu é que agradeço, né, o convite de estar aqui. Para mim sempre é uma alegria imensa poder falar desse conhecimento, falar sobre essa habilidade humana que é tão rica, que leva a gente a patamares tão superiores sempre de crescimento. É um prazer estar no INEX, poder estar nessa família linda que é dedicada a crescimento e evolução das pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite. Bom, eu sou a Simone Kagohara, né? Eu sou uma das head trainers do curso LDM, do INEX, que é o Leitura Dinâmica e Memorização. Sou pedagoga já há quase 30 anos. Por um bom tempo eu fui professora alfabetizadora. E aí, quando eu conheci a programação neurolinguística através do INEX mesmo, né, eu vi o potencial que o que a PNL pode trazer no hábito do estudo, no criar hábitos, como você falou, criar estratégias para o estudo, e o quanto isso favorece. Então, já há quase uma década, eu me dedico a associar a programação neurolinguística com o estudo, com o aprendizado em si. E é exatamente isso. As pessoas elas acabam criando isso, né? Esses probleminhas que elas tanto mencionaram nos stories, e é uma coisa assim, desde criança que isso foi se construindo. Por exemplo, o professor ele passava a matéria, passava a data da prova e falava para você estudar, mas não necessariamente ele explicava o como estudar. E aí, às vezes, por essa pessoa não saber como estudar, por não conseguir, não entender as técnicas, ela acabava tendo dificuldade na matéria. E aí isso acaba, ao longo do tempo, criando várias crenças limitantes com relação à leitura. E isso pode bloquear a criança. Às vezes ela pode falar, nossa, então não tenho foco nessa matéria, então eu não sou bom nisso. E aí isso vai restringindo as opções que a pessoa tem. Então, saber como estudar de uma forma que funcione para você, que também varia de pessoa para pessoa, né? Mas saber como funciona para você te dá uma liberdade gigante. Você pode aprender tudo o que você quiser e dá um futuro gigante também para as crianças, né? Essas limitações somem. Então é muito poderoso isso e é muito lindo isso. E então vamos quebrar as crenças limitantes que algumas pessoas mandaram pra gente hoje. E vai ser uma conversa fantástica. Eu vou começar então a respeito de crença. Tem gente que fala, eu não me concentro. Todo mundo consegue se concentrar ou é uma habilidade que varia de pessoa para pessoa? Não, todo mundo nasce com esse programa já instalado de fábrica, como eu costumo dizer, né? O que acontece? Eu gosto muito de fazer uma comparação, quando a gente fala a respeito de concentração, da nossa mente com um smartphone, por exemplo.
Então, quando você compra um smartphone que ele está novo, poucas semanas de uso, você não tem muitos aplicativos instalados, você não tem tantos jogos, não tem tantas coisas instaladas na memória desse celular, portanto, ele responde mais rápido. Entretanto, com o tempo, a gente vai baixando aplicativo, programas, vai chegando mensagens, fotos, uma série de informações e vão ficando lá armazenadas, acumuladas. Se a gente ainda começar a abrir esses aplicativos, esses programas e não fechar as janelas, uma hora esse aparelho começa a funcionar devagarzinho, ele já não rende mais tanto. Então, o que que acontece? Uma fala muito comum das pessoas lá no curso é assim: a minha memória está ficando ruim. Quando eles dizem para mim que a memória está ficando ruim, significa que em algum momento ele julgou que essa memória era boa, né? E aí, então, eu coloco para ele, falo assim, olha, o que acontece? Você tinha uma máquina aí, estava fresquinha, estava menos cheia, e agora ela já está repleta de aplicativos e programas, e muito provavelmente você já abriu muitas abas e não fechou. Então, o fato das pessoas terem dificuldade com o tempo de focar, né, em algo, de ter essa concentração, na maioria das vezes é porque elas estão dividindo, na verdade, essa capacidade de atenção e foco com várias tarefas. E existem mecanismos de fechar essas abas, né? De você conseguir levar o funcionamento da mente para uma única tarefa. E aí o seu poder de foco e concentração aumenta muito. Então é natural, sim, no começo, né, da vida da pessoa, lá na adolescência, na vida adulta jovem, ela perceber que ela tem um desempenho muito melhor e com o decorrer do tempo parece que esse desempenho cai. Mas é só porque está utilizando de uma forma menos eficiente a máquina. Nossa, que sensacional essa comparação, eu adorei, eu não tinha escutado essa ainda. Muito boa, é realmente isso. Então, existem formas da gente conseguir fechar essas janelinhas e conseguir focar mais. Existem muitas. Já é possível sim fechar essas janelinhas e você, como você falou, derrubar todos os seus limites e buscar resultados inimagináveis. Ah, que bom. Então, todo mundo consegue encontrar a sua forma aí. E isso não tem nada a ver com um vinho de infância ou não vinho de infância, né? Então, não, você não precisa ter aprendido isso quando você era jovem. Você pode, a partir de agora, já É, na fazer. verdade, na verdade, quanto mais jovem, maior é essa habilidade, né? Se as pessoas puderem agora puxar na memória delas algum momento em que elas observaram, por exemplo, uma criança bem pequenininha, 3, 4 anos, no momento de descoberta do mundo e da vida, quando eles pegam algo novo, eles ficam completamente focados naquilo, eles olham, eles viram, desmontam, né? E às vezes o papai e a mamãe acham que está quebrando, e na verdade eles estão analisando, eles querem conhecer. Os mais pititicos põem na boca, manuseia. E ali você chama, né? Então, sei lá, o Tiago, você, Tiago, chama e ele está lá focado, concentrado. Então, isso já vem de fábrica, como eu falei. E mesmo quem tem algum diagnóstico, por exemplo, que está muito em voga agora, o TDAH, o déficit de atenção, o hiperativo, mesmo essas pessoas, existe algo em que é possível você usar como um gatilho de atenção para ela e a partir da descoberta desse gatilho de atenção, você abre um leque de possibilidades. É outra vida, né? Eu sempre fico olhando, eu acho que a criança é desfocada, mas na verdade não, né? Na verdade ela é bem focada, ela é focada no que ela quer. Exatamente. Coisa que nós esquecemos às vezes. Pois é. Tem que aprender mais com as crianças, então. Exato, com certeza. E quais que são as causas, as principais causas de distração no caso dos adultos? Tá, normalmente são dois tipos de causas tirar a pessoa sair do foco, de tirar a atenção. São externas e internas. Então, as causas externas normalmente são coisas do ambiente. Então, tecnologia hoje é realmente uma das causas externas mais em voga,
porque você tem um computador que pode te chamar a atenção, você tem a televisão com N canais hoje que podem te chamar a atenção para algo que aparentemente é mais agradável do que o estudo, do que a leitura, do que algo de obrigação. Conversas em paralelo, a mente humana ela tem ela é seduzida muito rapidamente por outra voz humana. Então, conversas perto da onde a gente está executando uma tarefa tendem a meio que puxar a gente para lá, né? E as internas normalmente são ansiedades, preocupações, excesso de tarefas aonde nós ficamos mentalmente programando a execução dessas tarefas. Então, nós temos essas duas causas muito comuns que praticamente todos nós, em algum momento, já nos deparamos com elas. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Que loucura. Tem muita gente que eu converso que eles falam, eu acabo procrastinando e não sei o quê, não só para atividade de leitura, para atividades em geral. E muitas vezes eu falo que às vezes a pessoa registrou, em alguns casos, né? Ela registrou uma emoção negativa ou menos legal naquela atividade de ler, naquela atividade de estudar alguma coisa que precisa. E aí, na verdade, não é o celular que distrai a pessoa, mas é a necessidade de fugir para alguma coisa mais fácil, com prazer mais instantâneo, do que enfrentar aquilo, né? Aquela emoção negativa. Não que a leitura seja uma emoção negativa, mas às vezes o prazer instantâneo de observar qualquer outra coisa tira a gente do foco também, né? Essa ansiedade que você falou. Com certeza. A mente humana ela tem como uma das principais funções dela nos preservar, garantir a nossa vida, né? E atrelado a isso está a satisfação, alegria e prazer. Então, dependendo do registro que você tem realmente, que aí normalmente vai estar ligado a uma crença limitante ou algum trauma, eu pegar um livro de filosofia, por exemplo, para ler, e o meu celular começar a avisar que está chegando mensagem no grupo de amigos do WhatsApp, eu aciono essa função da minha mente de me dar prazer e satisfação. Então, ela vai realmente começar a me puxar para aquilo que naquele momento ela está julgando que é o melhor para mim e me tira, né? Daí, então, a importância da gente ter foco no seu objetivo, que é o que normalmente as pessoas, quando vão para um estudo, vão para uma leitura, se esquecem de determinar qual é o objetivo dela com aquilo, porque aí você consegue segmentar para cima a tua motivação. Então, fica mais fácil de lidar com essa programação primitiva da nossa mente. É verdade. Ninguém escolhe ler por ler. Por que eu quero ler? Porque sim, né? Sempre tem alguma coisa por trás, né? Só para explicar para o pessoal que está entrando aqui, quando a gente fala segmentar para cima, é achar um motivo maior, um motivo por trás do desejo da pessoa de conseguir esse hábito da leitura ou de estudar alguma coisa que ela precisa estudar. Ela precisa ter um motivo que sustente isso. Então, é exatamente isso. E aí, então, achando esse objetivo, fica mais fácil de concentrar. Sim, e isso é um fato que me entristece muito, né, enquanto educadora, porque é um hábito corriqueiro dentro do sistema educacional, em que o aluno estuda por estudar, né? Eu não sei se você chegou a ter esta experiência, mas muitas pessoas, em algum momento da vida dela de estudante, foi pedido para que ela lesse um livro e o professor simplesmente diz assim: leiam tal livro, porque em determinada data vai ter avaliação do livro. E aí o aluno, o único objetivo que ele tem nessa leitura é a nota da prova, a nota do trabalho, do questionamento. Não se sabe de verdade para quê, por quê, o que eu ganho com essa leitura. E é onde algumas crenças limitantes se formam do para que eu preciso, ler é chato, o livro é muito grosso, né? Muita gente fala, o livro é muito grosso, tem quase 1000 páginas, né? Se deixa impressionar pelo volume. Não, já aconteceu, engraçado, porque eu gostava de ler, né, quando eu era criança, e teve uma vez que eu detestei o livro e foi a minha pior nota de toda a história da minha escola, foi nessa prova bendito desse livro, porque eu detestei, eu não consegui chegar até o final, quando eu era criança.
E todos os outros eu ia muito bem. Então, de fato, só a prova não me motivou nem um pouquinho a estudar aquele livro que eu tinha que estudar. Então, é bem isso mesmo. Bom, e nesses casos, assim, que a gente precisa ler livro técnico e para algum desenvolvimento nosso, a gente tem um objetivo por trás. Você consegue dar uma dica para facilitar para o pessoal a questão da concentração? Sim, bom, especificamente para concentração na leitura do livro, na execução de uma tarefa, é muito interessante você acionar as ondas beta, né, as ondas cerebrais betas, que são as mais indicadas para estudo, porque ela nem te relaxa demais, mas ela nem te deixa ativo demais, então você fica no ponto para o estudo. Existe um exercício que é quase de auto-hipnose, mas é muito eficiente. Você imagina uma escada onde você vai descer com 21 degraus. E aí você fecha os olhos e vai se imaginando, descendo degrau a degrau, contando de 21 a 1. Essa contagem vai fazendo com que as suas ondas cerebrais vão baixando até chegar em ondas beta, que são ondas de um distanciamento ideal para o estudo. É super simples, qualquer um pode fazer e vai favorecer muito. E após ter feito o exercício, é fundamental que a pessoa tenha, pelo menos para ela mesma, o porquê que ela vai fazer aquilo. Né? Porque aí nós chamamos de ativar o ciclo de atenção seletiva, que funciona assim. Eu determino uma tarefa, né, para minha mente, então lá no curso do LDM eu falo o tempo inteiro que um dos maiores ensinamentos que eu dou para eles é conversar com você mesmo. É conversar com a sua mente, né? Até falar, dá um nomezinho para ela, se você quiser, né? Vai aprendendo a conversar com a sua mente. Então, você determina uma tarefa. Então, você pode dizer, olha, eu vou ler este livro, onde eu vou aprender estratégias de, sei lá, como ativar, como colocar para funcionar uma máquina que faz X função. Então, ali eu já expliquei para minha mente o que é que eu quero aprender. Quando eu faço isso, ela manda para o meu neocórtex essa informação. O meu neocórtex passa a informação para um sistema que nós temos aqui atrás, que se chama SARS, que é Sistema de Ativação Reticular. Esse sistema, ele é como se ele fosse um funil. Ele pega toda a informação que já existe na minha mente, então eu já vou atrás de um banco de dados que eu tenho, afunila isso, pega só o essencial daquele assunto, ele cria de fato um foco naquele assunto. A partir daí ele vai criar uma categoria de tarefas. E aí, quando eu vou para a minha leitura, a minha mente captura exatamente aquilo que eu preciso, que vai se encaixar dentro daquela categoria de tarefas. E aí, então, eu acabei de criar uma zona de atenção. Nossa, que sensacional! É como se você estivesse criando um filtro, né, basicamente, para conseguir captar mais daquilo que você precisa do livro. A SARS, Caramba! ela de fato é a fábrica dos filtros, lá onde os filtros vão ser selecionados para criar as categorias. Nossa, sensacional! Então, as dicas práticas são o exercício da escada e Entendo. estabelecer bem o objetivo. Então, Isso que anotem aí, você peguem tem. papel e caneta, anotem É, essa dica. Eu uso até hoje a ferramenta que passou para conseguir dormir bem. Ô, Cícero! Cícero. Oi, Cícero. Sim, no curso eu dou dicas também, porque o sono ele é hiper importante para o nosso processo de aprendizado, né? Você pode usar as estratégias que você quiser, você pode fazer o que você quiser enquanto ativo, enquanto em vigília para aprender, mas se você não tiver um bom sono, você não consegue deixar tudo bem guardadinho, bem armazenado e sedimentado na mente. E aí eu A dou gente dicas tem lá sobre como dormir A gente melhor. tem limites, né, também, né, para atenção. Ter um bom sono é Sim, essencial. A alimentação adequada também, tudo isso colabora, né, de certa sim, forma. bastante. Bom, outra pergunta que o pessoal perguntou bastante aqui não é nem sobre a concentração em si, mas é sobre ler mais rápido. Muita Uhum. gente perguntou aqui que não tem tempo para ler e que tem medo de ler mais rápido porque vai perder a qualidade, porque se eu for ler mais rápido eu não vou entender nada. Como é que funciona isso?
Funciona que isso é uma baita de uma crença limitante, né? Já começou aí. Já começa que é assim, eu já vou até entregar o ouro aqui, dizendo mais ou menos quando é que essa crença limitante foi instalada. É, quando nós éramos pequenos, nas séries iniciais, toda criança, ela é extremamente inteligente, ela é extremamente rápida no aprender, elas estão com o cérebro borbulhando, sedentas de aprender, então elas aprendem rápido. E em algum momento, pode ter sido um professor, pode ter sido o pai, a mãe, a avó, uma babá, alguém que cuidava de você, que estava ligado a você naquele processo de aprendizado, passou uma determinada tarefa. Você conseguiu fazer a tarefa bem rapidinho, bem certinho, e foi lá e entregou para a professora, falou assim, ou para a mãe, ou para quem quer que seja, pronto, acabei. Só que foi muito rápido. E aí essa pessoa vira e fala assim, não, fez muito rápido. Senta lá e vai fazer com calma para fazer direito. Acontece. Mais comum do que respirar quase, né? Eu digo isso porque eu fui professora alfabetizadora, eu sou mãe, e quando eu comecei a entender de crenças limitantes, crenças de um modo geral, né? Mas como que as crenças se instalam, nossa, como eu percebi que sem querer a gente faz, né? Porque na época eu fazia porque não tinha esse conhecimento. E então isso já começou lá. E por que que é uma crença limitante? Porque veja bem, eu imagino que a maioria aqui do pessoal sabe andar ou de bicicleta, ou de patins, ou dirige. E nos momentos iniciais desse aprendizado, dessa ação, andava devagar, talvez de bicicleta até usava rodinhas, aquelas rodinhas auxiliares. Para dirigir o carro, pensava em todas as funções que precisava executar. Entretanto, depois de um tempo que a pessoa executou aquela ação, ela começa muito rápido. Então, a bicicleta, você já tira as rodinhas auxiliares, em vez de só andar, você já começa a imprimir velocidade. A direção de carro, às vezes a gente, depois de um tempo que já dirigiu bastante, você sai do ponto A, chega no ponto B, nem lembra o caminho direito que você fez, se trocou marcha, se deu seta, se não deu, né? No patins, as pessoas já começam a fazer manobras. É, e o ler, ele também é uma ação, né? A própria palavra em si, você olha lá, indica um verbo. E o que que acontece? Normalmente as pessoas quando chegam lá no curso, elas chegam como se fosse uma pessoa que está há 20 anos andando de bicicleta ainda com rodinha auxiliar, porque elas continuam lendo como liam nas séries iniciais, por causa dessa crença limitante que se eu fizer rápido eu não vou fazer direito. Só que se isso fosse uma verdade, você continuaria andando de patins do mesmo jeito, andando de bicicleta do mesmo jeito, dirigindo do mesmo jeito, talvez nem caminharíamos, continuaríamos engatinhando. Verdade, verdade. Aqui a Andrelli comentou que professor pode inserir e ampliar muitas crenças, é verdade. Um educador, ele tem muita responsabilidade, né? É um trabalho, assim, é uma profissão realmente muito importante na formação de todos os seres humanos. E sim, o professor tem capacidade de, poxa, levar um aluno lá para frente, ou às vezes sem querer acabar instalando essa crença aí na pessoa. E é Exato. bem isso que você falou. Eu estava vendo um dado que saiu recentemente de que 44% dos brasileiros nem sequer leu um trechinho de um livro em 3 meses. Nem isso. Assim, é lógico que a realidade brasileira é muito gigante. A gente tem muitos outros problemas que justificam isso. Mas é impressionante, sabe? Essa questão da pessoa achar que ela precisa ler e palavra por palavra, para fazer direito, porque se você faz rápido você não presta atenção. Essa é uma crença muito forte, né? E que se ela for trabalhada, pode melhorar muito a vida das pessoas que dizem que não tem tanto tempo assim para estudar, não tem tanto tempo para ler, né? Aí você vem com um alicerce, com uma crença limitante dessa.
E aí sobrepõe sobre isso ainda a falta de conhecimento do funcionamento da nossa mente, aí que fica realmente muito mais limitado os seus resultados, muito mais limitados as suas estratégias, os seus comportamentos. Porque a partir do momento que você entende como que funciona a sua mente na execução dessas funções, desses comportamentos, você tem como auxiliá-la e não atrasá-la, que é o que a gente normalmente faz, tentando ter o controle de tudo diante daquela pequena compreensão que a gente tem da mente humana. Então, quando você entende o funcionamento dela, e aí você percebe que é possível, por exemplo, não precisa ler palavra por palavra, não é necessário que de pronto você tenha na ponta da língua o entendimento do trecho que você está estudando, porque a sua mente ela é muito rápida, mas ainda assim ela precisa de alguns minutos para processar todo aquele material, todo aquele conteúdo que está adentrando e sedimentar e criar toda uma estrutura de conhecimento. Então, a falta, eu vejo muito isso, que a falta desse conhecimento do funcionamento da mente humana também é um dos grandes potenciadores de resultados indesejados. E por que raio a gente lê devagar no final das contas? E, tipo, Tá. o que a leitura dinâmica faria que a gente não Então, faz, assim? todos nós que somos alfabetizados, né, na língua portuguesa, que ela deriva do latim, o processo de alfabetização é silábico. E a mente humana, ela precisa fazer pequenas pausas para colar o conhecimento, vamos dizer assim, né, na sua mente, para que ele, como se fosse colocando bloquinhos para formar toda a parede. E a gente faz isso silabicamente a princípio. Então, por mais diferentes que sejam as formas de alfabetização, mas ela é silábica, né? Eu preciso ensinar para a criança que ela vai pegar um símbolo, por exemplo, da letra B, que tem o fonema B, e vai juntar com o símbolo do A, que tem o fonema A, que os dois juntos formam BA. E a partir daí eu vou indo para todas as possibilidades de associação de letras formando sílabas. Por conta desta forma de aprender silabicamente, no Oriente não é assim. No Oriente eles têm um símbolo para uma ideia inteira, por exemplo, né? Ou então vários símbolos para para um único som. Então lá é um pouquinho diferente, eles já saem na nossa frente, né? Em relação ao ocidental. E aí você acaba criando um vício de fazer pausas silábicas. E aí a musculatura do seu olho, ela fica treinada para dar saltos silábicos. Isso atrasa. No curso é possível, né, todos aprendem exercícios de fortalecimento da musculatura ocular para que os saltos possam ser em bloco. Então, só nisso a gente já aumenta a velocidade de leitura. Porque numa frase simples, como eu mostro lá no curso do pessoal, o macaco gosta de banana, um olho sem treino são 9 pulos. Com treino, você consegue pegar em blocos. Por exemplo, o macaco gosta de banana. Então, você já de 9 saltos pula para 3. Com isso, a velocidade já aumenta automaticamente. E aí, depois vem as outras estratégias que melhoram mais ainda a performance da pessoa. Então, fica a dica. Mesmo sem o treino, a pessoa pode confiar, sim, de correr os olhos na linha, né, do material escrito que ela tem, e faça um teste, né? Não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Só faz o teste, né? Confia na sua mente. Explica para ela o que é que você quer aprender. Diz para ela, olha, eu quero fazer rápido, né? Quero aprender rápido. E vai para um material que você tem aí, que você queira estudar, ou que você queira só fazer o teste mesmo, ou um livro de deleite, né? Um romance, alguma coisa mais leve. E confia que a sua mente faz esse trabalho. Depois vocês mandam os feedbacks pra gente. Testem aí, gente, depois conta que a gente vai estar curioso para ver qual que foi o resultado de vocês, eu tenho certeza. Eu vou ler aqui, ó. Adélia, eu acho que esse é o nome. Funciona para aprender um novo idioma? Não, a leitura dinâmica ela vai ser mais eficiente quando você já tiver adquirido um pouco do domínio desse novo idioma.
Agora, as técnicas de memorização e as estratégias de estudo, sim, tá? Facilitam absurdamente o aprendizado de um novo idioma. Aí depois que você já tiver um certo contato com aquela, principalmente com a forma escrita da língua, aí você começa a aplicar de uma forma muito efetiva a leitura dinâmica. Agora, se você tiver feito o treino de fortalecimento da musculatura ocular, o inglês, por exemplo, inglês, alemão, italiano, enfim, toda a língua que derivou do latim, você vai ter ganho o fortalecimento da musculatura ocular, então a leitura vai ser em blocos. Então, de fato, essa velocidade já é certa. Fez o treino de musculatura ocular, você já ganha isso. Então tem essa diferencinha, viu, Adélia? Mas a parte de memorização de estudo funciona, então. Muito, muito. A Maria Silva, ela falou assim: tenho muita dificuldade para ler, não gosto muito. Essa é uma crença que você encontra muito e o que que tem por trás disso? Geralmente, o que que as pessoas... A gente tem um ditado que diz assim, que a pessoa que diz que não gosta de ler é só porque ela não encontrou o livro certo para ela, né? Então, nós temos uma vasta literatura, né, para todo tipo, todo gosto, e o sistema educacional, ele meio que coloca como certo e errado, ele é muito dual, né? Não existe meio termo, é certo, é errado, é bom, é ruim. E ele entra, às vezes, com certas literaturas que não batem, né? Não cria rapport, vamos assim dizer, com o gosto pessoal da pessoa mesmo. E nós vivemos cercados de crenças sociais, onde diz que certa literatura vale a pena você ler e outra literatura não. A gente tem passado aí por um momento, por exemplo, que quem está agora na berlinda são os livros de autoajuda, né? O pessoal falando mal de livro de autoajuda, enfim. Mas tem muito livro bom de autoajuda, né? Aliás, todo livro é muito bom, né? Nem que você tire dele 3%, se era o que você precisava de fato, então isso já está valendo a pena. Então, para quem não, para quem chega para mim e fala assim, olha, eu não gosto de ler, com certeza essa pessoa, em algum momento, ela foi, entre aspas, traumatizada com relação à leitura. Então, vale a pena identificar, né, se foi na escola, se foi em casa, se foi alguém que, de fato, fez um comentário maldoso a respeito de um material que a pessoa estava lendo, e aceite que ela tem o direito de ler o que ela quiser. Então, no LVM, às vezes tem crianças com 10, 11, 12 anos, chicos mesmo, né? E uma das queixas dos pais, quando eles chegam lá para deixar no curso, assim, olha, eu quero que ele aprenda a gostar de ler, né? Porque ele não lê muito, eu dou livro, mas ele não lê. E às vezes é um livro que não é do interesse da criança. Então, leia aquilo que você se sentir chamado para ler, porque vai te dar prazer, porque você aciona aquela função primária do seu cérebro de te dar prazer, alegria, satisfação. Então, tá valendo se for mangá, tá valendo se for HQ, tá valendo se for um livro de romance mitológico, qualquer coisa para iniciar a leitura. E pode parecer boba essa dica que eu vou dar, mas não é, porque você vai estar trabalhando com a sua criança livre, se você fizer isso que eu vou te dizer. Se você como a colega disse, que não gosta muito de ler, escolha livros que tenham figuras. Escolha livros que tenha gravuras, que tenha desenhos, que seja colorido. Comece o hábito de ler com a sua criança livre, não com o adulto. O adulto vai querer pegar livros já muito técnicos, com um vocabulário mais pesado, né? Então, dê de presente para a sua criança livre um livro extremamente ilustrado. Vocês vão ver como fica mais fácil. É bem isso. Eu tinha uma professora, teve uma época que, mais ou menos na época do vestibular, né, que você tem que começar a ler jornal, porque cai notícia de... Conhecimentos gerais, É isso, conhecimentos contemporâneos, né? gerais. E aí ela falava, ó, você não vai começar a ler jornal pela parte que você mais está desacostumado. Começa a ler assim, pega a parte que você mais gosta e lê aquela parte.
Uma hora você vai se acostumar. E você vai pegando o gosto mesmo. Quando você vê, você tá lendo o jornal tranquilamente achando legal. Exatamente, Então, exatamente. é isso. Aqui, a Paty, ela falou assim: quando eu leio livros, perco a concentração e constantemente me dá sono. O Uhum. que que Então, acontece que a Paty, pessoa fica com sono? às vezes é a musculatura ocular que está destreinada. Então, o que que acontece? É como uma pessoa que não faz atividade física, e aí ela resolve um dia que vai começar e já sai, resolve que quer correr 1 quilômetro em meia hora. E ela força, 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 força. Isso vai gerar dor e desconforto no corpo dela. Não é diferente com o olho. O olho ele também ele sofre se ele não está treinado a ler muito. Quando ele vai ler, ele fica dando pulinhos. Lembra que eu falei que ele pula? Então ele vai ficar dando muitos pulinhos, ele vai cansar. Uma forma dele dizer que está cansado é gerando sono e desconforto físico. Então as pessoas começam a ter desconforto na cervical, nos ombros, na coluna. E aí a pessoa mais se mexe procurando uma posição boa para ler do que se concentra no livro de fato. Então, o sono pode ser isso. O sono pode ser que a pessoa começou a criar o hábito de ler naqueles últimos segundinhos do dia que ela julga que tem livre lá na cama. E aí ela acaba dormindo né, no meio da leitura dela. E aí vai acontecer aquilo que a gente conhece em PNL como ancoragem. Né? A pessoa acaba ancorando o dormir com o livro. Então, fica atenta se a pessoa, se vocês não estão fazendo isso. Eu não recomendo levar livros para a cama e colocar travesseiros confortáveis na cabeceira, escorregar o corpo, cobrir o pezinho para começar a ler. Não vai dar muito certo. Procure uma posição em que você mostre para o seu corpo, mostre para sua mente que você quer estar em vigília. E, de repente, até sentar no pé da cama com as perninhas cruzadas, com o mindinho para ler, porque isso mostra, né, manda mensagem de vigília e aí você começa a ler de uma maneira mais ativa. E a falta de concentração, basicamente, é distrações externas, talvez uma distração interna, e a falta de dizer para sua mente o que é que você quer daquele livro. Isso aí, essa dica também é de ouro, né? Eu adorei. Então é isso. A Maria tá falando aqui, obrigada pelas dicas, vou fazer uma investigação. Ai, que bom! Depois conta se funcionou. É muito importante, é muito gostoso adquirir esse hábito. Assim, você ter a capacidade de estudar, de se concentrar, e ter esse gosto pela leitura é um investimento que vale muito a pena. Aprender a estudar vale muito a pena. E você pensa, você pode conseguir qualquer conhecimento que você quiser no mundo, assim, uma gama gigante de possibilidades. Então, o custo-benefício disso é altíssimo, sem igual. Falando Sim, os sobre books. estudo em si, você tem alguma sugestão de como estudar de uma forma mais efetiva, né? Como fazer isso de uma forma mais prática, estudar para uma prova, por exemplo? Bom, os hábitos mais efetivos de estudar são vários, e aí realmente a gente, normalmente, quando alguém me procura perguntando isso, eu pergunto o que é que você quer de fato, né? Aonde é que está a sua maior dificuldade no hábito de estudar? Daí a gente consegue decifrar qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia. Mas vamos colocar assim para uma prova. Eu recomendo o seguinte: pegue todo o conteúdo que você precisa estudar para essa prova. E aí você vai selecionar o que é que deste conteúdo eu realmente conheço, eu já sei, e o que é que eu não sei ainda. Aquele conteúdo que você sabe, reserve no máximo 10 minutos do seu tempo de estudo só para fazer revisão daquilo. E todo o tempo disponível que você tiver para o estudo, dedique-se a aprender aquele conteúdo que você acredita que não conhece. E aí vai, tutorial no YouTube, procurar um colega que sabe mais que você, acionar um professor, um novo livro, enfim. Busque estratégias para que você de fato aprenda aquele conteúdo que você a princípio disse que não sabia, e bastante exercício, né? A gente chama isso de ralar em cima
pegar simulados, fazer exercícios, porque aí quando você faz o exercício, você tira a prova. Aprendi ou ainda não aprendi. Então, fez o exercício, acertou, vai para o grupo onde você só vai fazer revisão. Não acertou, vai para o grupo onde ainda precisa aprender. Essa estratégia ela é muito interessante, ela faz você ganhar tempo e cobrir 100% do conteúdo. Com certeza. Nossa, muito interessante isso, é verdade. Quando e outra coisa que também linka com isso, né, de pedir para um amigo e não sei o que lá, quando eu dou dica para o pessoal de procrastinação na hora que você está fazendo uma atividade, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou estudar. Aí ela coloca lá que ela vai estudar tal dia, senta na cadeira, cadê o material? Ah, tem que ligar para fulano, pronto. Aí se Aí, distrai, vai ligar para fulano, perde tempo com material que não achou. Então, assim, sentar e ter tudo que você precisa na sua frente já é um negócio que facilita demais, mais na questão de procrastinação mesmo, assim. Aí, isso somado a essa divisão que você falou, eu acho que já ajuda bastante também para a pessoa. muito. Organização é o primeiro passo, né? Organização de fato. Uma outra dúvida que, na verdade, fui eu que fiquei mesmo, porque tá saindo muito. Aí eu quero te perguntar, porque, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Que é o seguinte: tem muito audiolivro, né? Muito aplicativo de audiolivro surgindo hoje em dia. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Porque você está estimulando o auditivo da pessoa. E quando você está lendo, é o visual, é um pouco auditivo também, mas é bastante o visual. Eu queria saber se tem diferença de retenção, se o audiolivro é bom, se tem perdas nesse processo, porque muita gente está substituindo, né, a leitura do livro físico pelo áudio. Principalmente por questão de tempo, né? Porque no audiolivro você consegue otimizar o tempo. Então, de repente, você está fazendo uma caminhada, é possível, vai dirigir um caminho que é mais conhecido, que é mais tranquilo, você também pode aproveitar. Eu não vejo com maus olhos o audiolivro. A única situação que eu realmente não aconselharia é uma pessoa que, para aquele conteúdo específico, percebe que o auditivo dela não é o sistema representacional que está ativado. Porque, vou explicar para o pessoal sobre o sistema representacional, né? O que acontece? Nós temos três sistemas de comunicação com o mundo, da nossa comunicação interna e a comunicação externa do mundo, que são auditivo, visual e sinestésico. O auditivo é quando as informações chegam fácil para mim, eu entendo fácil o mundo através dos meus ouvidos, eu registro as informações com qualidades auditivas na minha mente e depois eu também devolvo para o mundo com informações do campo auditivo. Os visuais, como o próprio nome diz, é através dos olhos, né? Então, imagem, cor, tamanho, forma. Essas informações são registradas com essas qualidades de conhecimento e depois devolvidas para o mundo da mesma maneira. E os sinestésicos é através das sensações. Todos nós temos, todos os três. O que acontece é que em cada um, em algum momento, nós temos um desses sistemas representacionais que vão estar em evidência, mas todos temos todos eles. O que eu percebi muito fazendo coach de aprendizado é que, às vezes, na mudança de conteúdo, o sistema representacional já muda. Então, algumas pessoas acionam bem o auditivo para questões de exatas, né? Ela ouvindo a explicação do professor da fórmula, dos cálculos, da linha de raciocínio, depois ela vai para o exercício e consegue executar de uma maneira muito efetiva. Outras pessoas, elas vão ativar o visual, outras o sinestésico. E quando muda o conteúdo, você vai para um conteúdo de humanas, por exemplo, ainda que em exatas o seu auditivo estava ativado, vai para humanas, ele acaba mudando para sinestésico. Então, nessa situação, se você se percebe naquele conteúdo menos eficiente com o auditivo, aí eu não recomendo o audiolivro. Agora, se você percebe que ao ouvir você está estimulando e está desenvolvendo essa capacidade, vale a pena, Carol.
mesmo para quem não é auditivo, porque ela acaba desenvolvendo. Mas foi muito importante, uma prova imediata, um teste imediato, vai atrás do sistema representacional que está mais ativo, e se não for o auditivo, não usa o audiobook de pronto. Né? Mas eu gosto muito desse recurso, porque eu digo isso por mim, né? Eu prioritariamente sou mais visual, e os audiobooks têm me ajudado bastante a desenvolver mais o auditivo, e aí a imaginação vai embora, né? Eu crio, assim, 1000 clipes, 1000 filmes, 1000 histórias em quadrinhos quando eu ouço os audiolivros. Eu não vejo eles com maus olhos, não. Com exceção, nessa situação, se for uma coisa pontual, emergencial, e você percebe que não é o melhor canal, aí você não faz naquele momento. Então, percebeu que está se distraindo demais com audiolivro, vai para o livro físico. Vai para o livro físico. Ou use o recurso de fazer anotações, mantenha com você o aplicativo de anotação do seu celular, ou se você gosta de transcrever mesmo, um caderninho, uma agendinha, alguma coisa, e aí você vai ouvindo e faça as anotações. Isso ajuda bastante também. Essa é uma ótima dica para captar para quem é visual, é ótimo. Engraçado que eu sou o contrário, né? Cada pessoa age de um jeito. Para exatas eu gosto de enxergar, e para humanas, vixe, eu olho para o chão e eu estou prestando super atenção no que a pessoa está falando. É incrível como isso varia, né, de pessoa para pessoa. Por isso que mais importante do que o que aprender é você aprender como você aprende. Quando você descobre como você aprende, é como você falou lá no início da live, os limites acabam, as limitações vão embora e você consegue alcançar todo tipo de resultado desejado. É isso aí. Gente, por incrível que pareça, o tempo da live está acabando. Sério? E é muito possível que o Instagram corte a gente. Nossa, então, eu vou caminhando para o final. Gente, eu queria agradecer demais vocês pela participação, por doar o tempo de vocês para assistir a live. Para quem está nessa missão de adquirir bons hábitos, a leitura abre muitas portas, o estudo abre muitas portas. Então, participa com a gente também no Stories, a gente está colocando todos os dias já fiz para vocês apertarem lá. Então, embarca com a gente nessa, segue as dicas da Simone e vamos que vamos. Simone, quer se despedir do pessoal? Sim, quero agradecer o pessoal que está aqui, várias carinhas que eu reconheci dos cursos. É um prazer muito grande, que ainda que seja assim, poder reencontrar todo mundo. Gratidão por prestigiar a gente. Obrigada pelo convite de novo, Carol. A Vivi está aqui também, beijo para ela, é uma querida. E estou à disposição. Querendo, é uma delícia conversar sobre esse assunto, é o que você falou. Por incrível que pareça, o tempo já foi, né? Muito rápido! Só é me chamar que eu tô aqui. Ai, que delícia. O tempo passa rápido quando a gente se diverte. É verdade, é verdade. Simone, incrível, amo muito você. A gente também, a gente ama muito você, sim. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada por todo o seu ensinamento, por todo o seu conhecimento. A gente consegue tirar aprendizado, e hoje a gente vai dormir sabendo que a gente aprendeu um monte de coisa nova, e isso é sensacional, isso que vale a pena. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela presença do pessoal, gente, muito obrigada pela parceria, e estamos aí. Boa noite, um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.